Olá pessoal, bem-vindo a mais um Top Money, programa de finanças pessoais, investimentos, e hoje novamente com uma diferença. Nós estamos com o nosso time desfalcado, né? Conrado Navarro e Ricardo Pereira estão de férias, voltam nos próximos programas, e temos a ilustre presença como nosso convidado Diego Borges, editor do canal Onde Investir, aqui da Infomoney, e os nossos participantes habituais, já Antônio de Júlio, Sinésio Alves. Hoje nós vamos responder a pergunta do Igor Gomes. O Igor Gomes quer saber a respeito dos ETFs. ETFs aí que agora são investimento da moda, vamos dizer assim, um dos investimentos da moda, coisa recente no Brasil que está pegando. Vamos explicar um pouco, falar um pouquinho sobre ETF, ver se a gente ajuda o Igor a tomar as decisões de investimento dele. Então eu vou começar perguntando para o Antônio de Júlio, por favor, explica assim superficialmente o que é o ETF. ETF, para começar, ele começa com um nome muito bonito, né? Exchange Traded Funds, né? Que são conhecidos como fundos de índice. Então o que é o índice? O índice, ele procura refletir a união de, pode ser ações, por exemplo, vamos falar do índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? Ele reflete o comportamento das ações mais negociadas no índice. Então esse índice é composto, acho que trimestralmente, né? Tem um certo período de tempo, periodicamente ele muda, né? Temos os índices de small caps, que é o contrário do Ibovespa. Não é que são empresas pequenas, são empresas que têm pequeno giro durante o pregão. Temos também fundos de setor elétrico, fundos de imobiliários, telefonia e por aí vai. Então, por que é interessante um ETF? Ao invés de eu pegar todo o setor de elétricas e pegar o dinheirinho, colocar em cada empresa de elétrica, então eu gasto com corretagem, eu gasto com tempo também, eu tenho que diversificar, diluir o capital em todas as ações. Não, eu compro um ETF que ele reflete o comportamento de todas as empresas desse setor. E lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é muito conhecida, tem um volume muito alto de negociações, e é interessante aqui para a nossa bolsa também que ele seja difundido, que ele continue crescendo. Antes de fazer a próxima pergunta, que eu vou passar para o Diego, eu só queria fazer uma observação de ETF, só para complementar um pouco o que você falou. Que o ETF ele tem esse nome aí que você falou, esse nome em inglês, né? Não é por acaso, ele vem de fora, vem dos Estados Unidos. O conceito foi criado nos Estados Unidos, começou a se popularizar assim no início dos anos 90, final dos anos 80 mais ou menos, e ele tem uma característica que é o seguinte, é um fundo fechado. Fundo fechado significa assim, um fundo que as pessoas não resgatam. Elas saem do fundo quando elas vendem o fundo de uma para outra. Então ele é vendido na bolsa, como se fosse uma ação, por isso que ele tem esse nome, né, de fundo vendido em bolsa. Nos Estados Unidos hoje, para vocês verem o quanto que ficou popular o ETF mundialmente falando, eu não lembro o número exato, mas eles têm algo em torno de 1.500 ETFs registrados nos Estados Unidos, um pouco menos que isso, 1.400 e alguma coisa. E existem vários tipos de ETF. Então tem ETF de índice, que foi o que você mencionou, né, que aqui no Brasil que a gente tem alguns ETFs de índices setoriais. Fora do Brasil, tem ETF de título de renda fixa, de bonds que eles falam, tem ETF de commodities, tem ETFs alavancados. Tem ETF de ETF, não? Vai ter logo, mas tem ETF alavancado, que eu imagino muita gente no Brasil ia fazer a festa com isso. E tem um negócio muito interessante que chama ETF inverso, que é para o sujeito operar na queda, né? Quer dizer, o ETF paga ao contrário do movimento do índice. Está vendido, é isso? Basicamente é para ficar vendido. Então, assim, o mercado brasileiro de ETF ele é um mercado que está começando. E a gente basta olhar para fora, olha para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá, etc., para ver o quanto que o nosso mercado de ETFs pode se desenvolver. É um VB, né? Que o que a gente espera realmente é que esse VB cresça, né? Que ajuda a popularizar o investimento em bolsa, é bom para todos os investidores também. É verdade. Então agora, né, só fechando um pouco a explicação como é que é fora, eu queria perguntar para o nosso digníssimo Diego Borges, né, que muito relutou em estar aqui conosco. Queria que você comentasse quais são as vantagens do ETF. Bom, André, Antônio, acho que vocês falaram já um pouquinho disso na apresentação, mas tocando nesse ponto da diversificação, acho que é uma das principais vantagens mesmo do ETF. Quando você compra o ETF, você está comprando, na verdade, uma cesta de ativos, né? Que é uma cesta de todas as ações que fazem parte daquele índice que o ETF replica. Então, se você comprar, por exemplo, o BOVA11,
que é o ETF do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, na verdade você está comprando uma parte ali de todas as ações que fazem parte do índice Ibovespa. Se você fosse comprar isso de uma maneira individual, ação por ação, por exemplo, com certeza você teria que ter muito mais recursos, teria que ter muito mais dinheiro. Então o ETF possibilita isso, você consegue se diversificar com baixo custo, aí você tem muito menos investimento, é um investimento muito mais barato do que investir direto nas ações, uma a uma, por exemplo. Acho que a diversificação é um dos principais pontos, mas tem outros, por exemplo, que também a facilidade de negociação, como o próprio André falou. Como ele é um fundo fechado, ele é negociado em bolsa. Então você tem um código de ativo ali para negociar o ETF. O que é isso? É como uma ação. Você vai ter o código ali e você vai comprar ou vender de acordo com a sua necessidade. Então você vai ver as ofertas, você sabe a hora que você acha melhor comprar, a hora que você acha melhor vender. Então é muito mais fácil também para o investidor essa praticidade de conseguir fazer a negociação direto em bolsa de valores. Acho que outra vantagem aí também é a reaplicação dos dividendos, né? Você consegue, com o ETF, você não precisa ficar se preocupando ali em pegar o dividendo que cai na sua conta, esperar ter dinheiro suficiente para comprar um outro lote de ações e reaplicar esse dividendo. Tudo isso é feito de forma automática quando você investe por meio do ETF. Então é uma vantagem importante também aí que vai fazer o investidor ter menos trabalho nessa hora de reaplicar os dividendos. Tem, por outro lado, tem uma questão de que você não tem a isenção de imposto de renda. Como ele é um fundo, ele é tributado como um fundo de investimento, então o imposto de renda, como ele é reinvestido, você vai ter a tributação de um fundo de investimento normal, você não tem essa isenção que você teria com o dividendo. Mas você tem essa facilidade aí da reaplicação automática, que também deve ser levada em conta. Viu, Diego, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: tem muitos estudos aí acadêmicos de finanças que dizem assim, que os investidores que eles tentam selecionar as ações individuais, fazer o stock picking, né? Eles no longo prazo, a maioria deles, tem vários estudos assim, em vários países que mostram que entre 60% a 80% em média, no longo prazo acabam perdendo dos índices principais, no nosso caso seria o Ibovespa. Você acha então que o ETF seria o caminho natural para aquele pequeno investidor? Já que, assim, estatisticamente, se ele ficar procurando ações individuais, ele vai acabar perdendo. Você acha que seria, então, uma coisa natural para o pequeno investidor ir direto para o ETF? Eu acho que sim. Principalmente para o investidor que não tem tempo, não tem conhecimento para fazer uma análise tão detalhada de cada ação. Empresa. Exatamente. Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem isso e por isso que acabam perdendo do índice, acabam perdendo da maioria do mercado, né? Então, pelo menos você fica mais ou menos, não exatamente igual ao índice, mas em grande parte você está acompanhando o índice. Quer dizer, estatisticamente acaba sendo uma estratégia vencedora. Exatamente. Eu acho que, principalmente para quem está começando aí, e na verdade, para a grande maioria da população que não é profissional, que não tem enfim, o investimento como a sua fonte de renda, como a sua principal atividade, acho que o ideal é começar por aí mesmo e por meio do ETF. Legal, obrigado. Sinésio, agora é com você. Você vai ter uma pergunta dupla. Desvantagens, falar das desvantagens e uma rápida, assim, superficial comparação do ETF com os fundos convencionais de ações. Legal, o Diego explanou muito bem as principais vantagens, ele tocou num ponto que é uma questão das fiscal, principais desvantagens, é que o investimento em ETF, diferentemente do investimento em ações, ele não tem aquela isenção de R$20 mil de venda dentro do mês. Então, para quem tem uma visão muito de longo prazo, aquela pessoa que, por exemplo, vou investir em ações, vou formar um belo patrimônio e lá na frente eu vou tirar de 20 em 20 mil, que hoje em dia seria um belo salário aí, quem trabalha em empresa sabe que 20 mil é um dinheiro bem legal por mês. Então, essa pessoa pensa no longo prazo, talvez o ETF tenha essa dúvida aí, ela não tenha a isenção do imposto de renda lá na frente. Porém, pode ser compensado pelas estatísticas que vocês falaram, que na maior parte dos casos, os ETF, o pessoal que investe diretamente em ações fazendo o stock picking, acaba perdendo dos índices. Então essa diferença da tributação pode ser anulada, ou até o fato de não ter a isenção da tributação não se tornar um grande problema lá na frente. Fica a vantagem de se adotar uma estratégia totalmente passiva. Totalmente passiva. Acompanha o índice lá e deixa rolar. Sabe que está acima da média dos fundos ativos, por exemplo. Certo.
Outra desvantagem também é a liquidez. A gente no Brasil ainda tem pouca liquidez, tem um ou outro fundo de índice que tem uma boa liquidez, mas é legal o investidor analisar isso aí, porque liquidez é muito importante, principalmente para quem pensa nessa estratégia mais passiva e de longo prazo. Então, no momento de saída ele pode ficar enroscado, não ter a liquidez necessária, mas a gente espera que com o passar dos anos a liquidez aumente, que é o que vem acontecendo. Lá nos Estados Unidos, como você citou, os ETFs são um grande sucesso. Aqui no Brasil são relativamente recentes, mas tem aumentado cada vez mais a liquidez, então esse é um ponto. Outro ponto de desvantagem é no caso dos custos. Por exemplo, ao investir em ações, a pessoa tem todos os custos de corretagem e tudo mais, mas no caso dos ETFs ela também tem um custo de administração desse fundo, entre aspas. Geralmente ele é baixo, mas se o valor for muito pequeno, às vezes não vale a pena. Às vezes compensa pegar um fundo com o mesmo objetivo do ETF, por exemplo, acompanhar o Ibovespa. Vamos supor, um investimento muito baixo, as taxas para aplicar diretamente por ETF podem representar, digamos, 4, 5% do valor aplicado naquele mês. No caso do fundo, dificilmente vai chegar nesse valor, se for um valor baixo. Agora, para valores mais altos, aí já passa a compensar, porque as taxas dos ETFs, taxa de administração, são geralmente baixas. Você dilui a corretagem no volume. Abaixo de 1%, 0,89%, 0,6% de administração. Então essas são as principais desvantagens que o investidor deve analisar ao investir em ETFs. Quer citar pode ser um problema, por exemplo, vamos supor que existe um ETF em empresas do setor elétrico. Aí temos algumas empresas aí que sofrem a influência do governo, e isso pode prejudicar também o rendimento daquele ETF como um todo. Então, também convém assim, tudo bem, setor elétrico, todo mundo de energia, eu vou investir lá. Também seria interessante a pessoa perder um pouco de tempo para ver as empresas que estão dentro desse ETF, realmente se vale a pena, se uma laranja podre ali não pode apodrecer toda a caixa, então também tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Tem esse sentido de dentro do ETF ali, como é uma cesta, uma fração ideal de uma cesta de ações, possivelmente e provavelmente vai ter alguma empresa ali que no longo prazo, no médio prazo, não vai performar muito bem. Mas isso aí é uma coisa que não dá para evitar. Ao comprar o pacote, você adquire, infelizmente, aquela caixa de bombom sortido, esse tipo de bombonzinho ali que ninguém gosta, né? Já deixa ali e tal. A história tem mostrado que na média vale a pena. Ele anda junto com o índice. Só uma observação que eu queria fazer também é o seguinte, que como a gente já falou várias vezes, né, o Brasil ainda é um mercado que está engatinhando nos ETFs. A gente olha fora, a gente vê coisas assim que são inimagináveis para nós. Lindas, né? E é muito comum o ETF setorial. O Antônio falou assim, de empresas elétricas. Né? Então, quando você olha nos Estados Unidos, tem ETFs de tudo que é setor que você possa imaginar, de varejo, de banco, etc. E isso acaba, na verdade, dando um trabalho para o investidor, que ele não precisa analisar a empresa individualmente, mas ele precisa analisar o setor. Aqui no Brasil, os ETFs setoriais ainda não são muito populares. Eles já existem para vários setores. Né, pouca liquidez, mas os principais são os índices mesmo. Exatamente. Né? Mas é importante, assim, no futuro, com a tendência de popularização do ETF, e para mim isso é uma tendência claríssima, né, basta olhar o que está acontecendo no resto do mundo, vai acontecer, é uma questão de tempo. Em algum momento nós vamos ter ETFs setoriais no Brasil com liquidez bastante considerável. Então o investidor ele precisa ter isso na cabeça, que tudo bem, ele se livra do trabalho de analisar individualmente, mas ele vai ter, pelo menos nesse caso dos setoriais, que ver setor. Né? A outra parte da pergunta que você não respondeu ainda, né, falar da comparação com os fundos convencionais. Né? Legal. Em relação aos fundos, como são produtos diferentes, a gente sempre tem esse tipo de questionamento dos espectadores. É interessante o investidor analisar qual que é o objetivo do fundo, porque fundo de ações é uma coisa muito ampla, então ele tem que ver qual que é o objetivo do fundo. Vamos pegar um ETF que, no caso o BOVA11, que replica o índice Bovespa, ele tem que comparar aquele ETF com um fundo com o mesmo benchmark. Não adianta ele pegar um fundo que tente bater o CDI ou a Selic. Então ele tem que tomar cuidado com isso aí. Fundo de ações, compará-los com os mesmos objetivos dos ETFs. Essa é uma das observações que ele tem que ter em relação aos fundos. Outra observação também é que no ETF, como ele é operado em bolsa, diretamente em bolsa, a pessoa consegue comprar hoje e vender amanhã. Ele toma conta do investimento dele, ele faz a compra, ele coloca um stop se ele quiser, ele opera ali sozinho.
No caso do fundo, ele tem que tomar cuidado com o prazo de resgate. A gente tem fundos aí que devolvem o dinheiro para o investidor, ou fazem a cotização do resgate, até de D+1 até D+60, D+90, já vi até casos de D+180, deve ter até mais que isso. Então, às vezes, no fundo, ele fala, opa, vou sair desse fundo, mas não. Ele vai cotizar aquilo lá, ele faz o pedido de saída e a cotização vai ser daqui um dia, ou 60, ou 70. Então, ele tem que tomar cuidado também como estratégia de saída. Olhar a liquidez, que é uma coisa que a gente já comentou, e essa estratégia de saída de cotização de resgate, que no caso do ETF é direto na bolsa. Acho que essas principais comparações, assim, só para tomar cuidado. Em relação aos custos, eu já falei, se ele aplicar um valor muito baixo no ETF, talvez valha a pena um fundo, porque o fundo ele vai pagar uma taxa de administração ali na faixa de 1,5, 2, 2,5, eventualmente uma taxa de performance. Só que se ele for aplicar lá 100, 200, 300 reais por mês no ETF, talvez só de corretagem ele pague 5%, 6%, então passa a ser desvantajoso. Em relação à tributação é a mesma coisa, nenhum dos dois tem a isenção dos 20 mil reais, só é tributado 15% no lucro lá na saída quando ele resgatar. Legal, obrigado Sinésio. Então, para fechar, eu quero primeiro agradecer a presença do Diego. Diego, que a gente teve que trazer ele arrastado aqui para dentro, né? Mas agora eu tenho certeza que ele vai depois até sentir falta da gente. Né? Então, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição. Eu quero agradecer ao Igor que mandou a pergunta. E o Igor, se eu não me engano, ele já é um assíduo, né? Já habitué, né? Não é a primeira vez que ele manda pergunta para nós. Então, assim, obrigado, Igor, de novo. Fica sempre à vontade para mandar perguntas, os outros espectadores também sempre à vontade para nos mandar pergunta nas redes sociais, então estão lá nossa página no Facebook, nosso site, talvez pelo próprio site do Top Money mesmo, né, o site oficial ali no portal. E sempre lembrando assim, mandem perguntas, é importante as perguntas, é importante a participação de vocês. Mas assim, o tipo de pergunta que a gente mais gosta são aquelas perguntas que envolvem algum tipo de decisão, que aí a gente faz aquela nossa famosa votação aqui, a votação do Coliseu, né? Se aprova ou não aprova. Então quem tem esse tipo de pergunta, mande para nós, porque aí é uma oportunidade de todo mundo ter que realmente se expor, expor opinião, se comprometer, não ficar só no papo furado e tem que, né, dar cara a tapa. Exatamente, tem que se comprometer ali, né, o positivo ou o negativo. Então, de novo, obrigado pela participação de todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa.